nossos colegas de fora do Brasil, Juan está por aí também, Juan, da Argentina, e o Paulo, em Turim, e mais os nossos colegas aqui do Brasil, todos nós aprendendo nesse momento a usar essas novas tecnologias para as nossas atividades, né? Acabei de passar alguns bocados aqui tentando acertar o passo de um teste para uma banca de doutorado que eu vou ter na quinta-feira. Cada um usando um recurso diferente. Então, a cada momento aprender um novo, né? Mas deu tudo certo e assim nós vamos trabalhando. Cláudio, Oi. Então, vamos lá. Cristina que vai moderar, não é isso? Isso. Vou passar a palavra para a Tá. Ana Cristina e eu Então, deixa eu vou só dar ficar aqui, eu só vou desligar Ok. essa apresentação e Tá. aí já podemos começar. Então, passo para a Ana. Então, em nome do CEIBERO, eu dou boas-vindas a todos vocês aqui hoje para essa nossa segunda atividade. A primeira realizamos há 2 semanas atrás, foi bastante bem sucedida e nós vamos fazer isso com alguma frequência daqui por diante, independentemente da Covid-19, porque é uma forma também da gente conseguir fazer as coisas com o envolvimento de muitas pessoas, sem grandes custos, né? Materiais, vamos dizer assim. Eu só queria dar um recadinho antes. Eu vou desligar o meu microfone, ok? Ok, Cláudio? Claro. Eu só quero dar um recadinho. Os alunos de graduação que estiverem assistindo e quiserem alguma espécie de certificado para essas horas, por favor, mandem o recado no chat, porque senão eu não tenho controle de frequência. Tá? Depois da gravação feita, eu vi que não diz quais as pessoas que estão, a menos que elas falem ou escrevam. Então, os alunos de graduação, mesmo de pós-graduação, que quiserem alguma espécie de certificação de horas dessas atividades, por favor, deixem escrito no chat, tá? Bom, é isso. Ana? Olá, boa tarde. Eu sou Ana Cristina Pereira Lage, sou professora da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, em Mucuri, falo daqui de Diamantina. É um prazer estar moderando, né, e debatendo o trabalho da Jane, né. Gostaria de apresentá-la e apresentar o professor Paulo Bianchini, que também irá nos acompanhar nesse debate. O professor Paulo é professor associado de História da Educação da Università degli Studi di Torino, e tem diversas obras publicadas, mais especialmente aquelas que versam sobre os jesuítas, principalmente nesse período do Antigo Regime, né? E a Jane vai apresentar aqui para nós, né, o seu trabalho da sua dissertação de mestrado, defendida na Universidade Estadual do Pará, com o título, né, Infância e Práticas Educativas na Amazônia Seiscentista. Foi defendida agora em 2019 e teve como orientadora a professora Maria Bethânia Albuquerque. Atualmente, a Jane trabalha na Universidade Estadual do Pará e também desenvolve seu doutoramento na Universidade Federal do Pará. Ok? Então, passo a palavra a Jane. Boa tarde a todos. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer, né, o convite feito. Estou muito satisfeita de estar podendo participar com vocês aqui. Sei que vai ser uma oportunidade muito importante para mim e acredito que posso também contribuir com o grupo, né? Vai ser um debate muito bom. Cláudia, eu posso, então, começar com a apresentação do slide? Pode sim, Jane, pode. Tá bom. Bom, então eu fiz uma apresentação de slide para poder acompanhar, né? Vocês acompanharem, eu também me organizar um pouco na minha fala para eu não me perder muito. Então, vou compartilhar aqui a tela.
tudo certinho? Estão conseguindo ver aí? Dá um sinal para mim aí. Ainda não, Jane. Não, né? Você está seguindo aquela rotina lá, Jane, que a gente destravou ela. Não apareceu minha tela ainda, não? Ainda não. Não, e sua imagem agora melhorou. Desculpa, não ouvi, repita. Mas Não. já está compartilhando a minha tela? Não. Já está compartilhando a minha tela? Não? Ah, então, eu não sei o que aconteceu aqui. É porque na hora que eu clico, não aparece essa opção de apresentar. Ali embaixo, na barrinha? Cláudio, não está aparecendo Apresentar aquela agora? opção. Agora ela está... Isso, agora ela tá congeladinha, Entendi. entendeu? Ela não abre para mim. Mas se não for possível, não tem problema. Agora sim, pronto. Acho que deve ser algum problema aqui. Agora vai dar certo. Problemas técnicos, né? Vamos lá. Apresentar. Ela fica congelada. Será que é porque está gravando? Não sei te dizer, Jane. Bom. Não, nunca. Não é porque está gravando, porque normalmente funciona. Não, então. A gente apresenta em outras reuniões, funciona gravando. Alguma incompatibilidade tecnológica aí. Vocês ficam comprando Macintosh, Tudo comprando bem, não Apple tem problema genérico, não, então. nisso. Tá. Eu já percebi. Vamos fazer assim. Pode ser o seu navegador. Sim, pode ser. A gente tinha feito um teste antes e tinha dado certo, né? O Firefox é o que aceita menos. Eu tentei pelo Safari, que ele não é compatível. Então, talvez depois a gente tenha que acertar isso em outro momento. Mas vamos lá. Tá. Bom, então eu vou fazer a apresentação mesmo sem usar a imagem que eu tinha colocado. Vou me guiar pela apresentação mesmo, né? Sem que vocês possam ver, não tem problema. Eu acho que a primeira coisa que é importante eu falar para vocês é como que se deu a inserção nesse campo, né, de história cultural. Porque eu sou pedagoga, a minha formação foi em 97 na Universidade Federal de Viçosa, e passei a maior parte da minha trajetória profissional trabalhando no campo da pedagogia, né? Trabalhei especificamente em educação básica, fui diretora de escola durante 15 anos, 8 anos de uma escola pública e 7 anos de escola particular. E nesse período eu sempre tive a intenção de participar de voltar para a vida acadêmica, sempre gostei muito de história, né? E sempre quis voltar para os estudos. E o que ocorreu foi em 2016, eu coloco como um marco da minha inserção nesse campo de pesquisa, né? Então, para que vocês saibam também que eu sou um pouco neófita nesse campo. Naquele momento, quando eu tive a oportunidade de me voltar para o campo acadêmico, havia disponível a disciplina Seminários Temáticos de História Cultural. Estava sendo ofertada essa disciplina, né? No programa de pós-graduação em Educação da Universidade do Estado do Pará. Aí, pelo nome já me interessou, Seminários Temáticos de História Cultural e Educação. Então, eu me matriculei na disciplina sem ter muita noção do que realmente era a disciplina. E com a intenção ainda de tentar buscar algum projeto de pesquisa dentro do campo que eu me sentia mais confortável, que é da história, que era de formação de professores, onde eu tinha mais experiência, mais vivência. Mas, assim, com costumo dizer que com 3 aulas eu já me interessei por esse campo, porque eu sempre gostei de história, inclusive, história era uma das minhas opções também quando eu fiz vestibular na época. E aí, conhecendo o que era a história cultural, a possibilidade de pesquisa dentro do campo educacional da história da educação com a teoria da história cultural, isso me chamou muita atenção e meio que me seduziu. E porque a disciplina a gente aprendeu um pouco exatamente isso, né? A primeira parte da disciplina foi
os conceitos, o que era a história cultural, começando pelo movimento dos análises, e na segunda parte foram os seminários temáticos propriamente ditos, nos quais nós pudemos conhecer alguns autores e sua aplicação no campo da história da educação. Durante aquela disciplina também foram apontados novos campos de estudos que eu achei bem interessante, né? Basicamente, assim, campos de estudo e tempos de estudos, que todos dois me chamaram a atenção. O campo seria a questão da educação não escolar, a educação do cotidiano. Eu vivia sempre muito presa no campo escolar e não tinha tanta essa noção dessa possibilidade, né, de estudos do cotidiano. E também foi apontada nessa disciplina a questão dos estudos no período colonial, como era a defasagem, assim, a lacuna, né, havia nesse período. Inclusive, foi em 2015, se eu não estou enganada, que a professora Thais tinha vindo a Belém trazendo essas questões, e isso estava, né, reverberando muito em 2016 ali no nosso programa de pós-graduação. Então, com tudo isso, né, eu logo me inseri também no grupo de História da Educação da Amazônia, como eu já estava envolvida por esse campo da história da educação, e no nosso grupo de pesquisa também foi uma oportunidade de eu conhecer os campos de pesquisa, as possibilidades de estudo dentro dessa área. E outro marco importante foi o estudo do livro do Arthur César Reis, intitulado A Conquista de Portugal no Vale Amazônico, em que ele trata alguns aspectos, como a questão ele dá título lá no livro dele, né, de a conquista espiritual, em que ele fala do trabalho das várias ordens religiosas, despertando a inteligência, a questão dos projetos educacionais. Isso tudo foi me fazendo pensar em trabalhar realmente dentro do período colonial amazônico, apesar de ser inicialmente uma ideia meio preocupante, porque era um campo muito novo para mim, eu me fui embebida por esse desafio. E a história da infância acabou sendo, então, digamos, a cereja do bolo, né, a finalização da configuração desse objeto de pesquisa, justamente porque era onde eu tinha mais vivência, né? Minha vivência toda, as escolas onde eu trabalhei tinham todas educação básica, educação do ensino fundamental 1, principalmente, todas duas tinham, apenas uma delas que tinha ensino médio. Então, minha vivência dentro disso, eu configurei, então, foi assim que se deu essa configuração, tudo durante, basicamente, o ano 2016. Quando eu ingressei, então, em 2017, eu já tinha praticamente bem encaminhado já o meu interesse de pesquisa, né? E aí eu formatei como a pergunta-chave a questão de como ocorriam as práticas educativas no cotidiano das crianças que viviam na Amazônia no século XVII. Então, eu quis pensar, né, como eram as práticas, eu quis colocar alguns conceitos, a questão das práticas do cotidiano, focalizadas nas crianças, dentro do território amazônico e no século XVII. Então, o objetivo geral, então, seria analisar as práticas educativas e a rede de saberes nas quais as crianças que viveram na Amazônia no século XVII estavam imbricadas. E como objetivos específicos, estipulei investigar as representações sobre a infância presentes na Amazônia colonial, descrever as práticas educativas vivenciadas no cotidiano social das crianças amazônicas do século XVII e mapear os saberes circulados nessas práticas. Para eu, então, dar andamento a essa pesquisa, como base do meu referencial teórico, estavam aqueles ligados à história cultural. Então, um dos principais motivadores foi a questão colocada, né, pelo Peter Burke do alargamento do conceito de fontes. Porque durante esse momento de configuração do objeto de estudo, especificamente falando do locus onde eu tinha delimitado, que era a Amazônia, a questão das fontes se tornou um dos problemas, um dos entraves, né? E o Peter Burke coloca da possibilidade de estudos no cotidiano e com esse conceito de alargamento de fontes, pensando que qualquer coisa pode ser uma fonte de certa forma, ou seja, qualquer documento, qualquer informe, como exemplo do próprio Ariès, né? As figuras, as crônicas de viagem, relatos de viagem, qualquer coisa que possa ajudar a responder a pergunta serviria de fonte. Então, foi uma das primeiras coisas que me abriram a possibilidade de pensar principalmente na possibilidade dos estudos com as crônicas.
E dentro desse referencial também se destacou a questão do paradigma indiciário colocado pelo Carlos Guinness, porque seria mesmo um trabalho mesmo de indícios, né? Não teria como eu descobrir como era essa vida dessa criança na Amazônia de uma forma, se eu não usasse essa concepção de paradigma indiciário. E um outro referencial também importante foi da Paula Monteiro, porque ela analisa a questão das relações entre os religiosos e nativos como espaço de mediação cultural. Eu já estava imbuída dessa ideia. E, como é um trabalho de educação do cotidiano, claro que eu tinha uma concepção de educação ampla, né? Educação com práticas de sociabilidade, baseada no conceito de Brandão. E, para analisar as fontes especificamente ditas, né, foi muito importante para mim a ideia de aquele conceito cunhado pela Cunha Fonseca, que foi um conceito que me embasou durante o período, que é pensar que prática educativa era o quê? Transmissão e circulação de saberes. Então, qualquer relação em que houvesse transmissão e circulação de saberes seria uma relação educativa, seria uma prática educativa. Então, eu fui para as fontes com esse olhar, buscando relações, situações em que instigasse, que mostrassem que estava havendo educação, porque estava havendo transmissão e circulação de saberes. E também imbuído o conceito de saberes que eu estava imbuído, foi um conceito cunhado por Albuquerque e Souza, de saberes como uma forma de captação da realidade forjada na cultura, na relação com os outros. Então, também buscando um pouco lá em Martinique, né, de saberes como algo construído dentro do real ali, dentro da necessidade daquele momento histórico, principalmente falando. Então, assim que se deu a organização da pesquisa, né, uma pesquisa histórica, e a minha base maior foram as crônicas dos religiosos que estiveram na Amazônia naquele período. E dentro dessas fontes, né, eu destaco principalmente, eu tive 3 fontes principais, né, uma delas foi a Crônica dos Padres da Companhia de Jesus no Maranhão, do João Felipe Bettendorf, a outra foram algumas cartas do Padre Vieira, e as outras fontes, né, foram as crônicas dos padres Cláudio da Beville e Yves Devroux. Eu até coloco nessa própria sequência, porque as fontes elas também não estavam previamente determinadas logo no início da pesquisa. Eu comecei a pesquisa a partir da crônica dos padres da Companhia de Jesus no estado do Maranhão, porque foi a primeira fonte que eu encontrei, e se trata de uma crônica densa, de 697 páginas, de um padre jesuíta que viveu por longo período aqui na Amazônia. Né? Ele chegou em 1661, ficou até 1697. Então, eu acreditava que ali eu pudesse encontrar assim, subsídios bem, bem fortes para eu poder construir, né? Eu responder aquela minha pergunta de pesquisa. E então, eu vasculhei toda a crônica, né? E sempre com aquele olhar pensando o que me chamava a atenção, o que eu tirava como subsídios dentro da crônica para a minha pesquisa. Tudo que ele falava de criança, né? Eu sempre usava termos meninos e meninas, poucas vezes crianças. E toda vez que eu via alguma coisa relacionada a alguma relação de educação, mesmo que não tivesse necessariamente envolvendo criança. E quando eu terminei de fazer esse primeiro levantamento, eu vi que eu não ia ter subsídio suficiente para dar fôlego a essa pesquisa de dissertação de mestrado. Então, eu comecei a buscar outras fontes. Na verdade, havia um certo receio naquele momento, porque as fontes eram institucionais, digamos assim, né? Eram dos jesuítas, e a gente não queria levar a pesquisa para uma educação jesuítica. Nós queríamos entender, né? Quando eu digo nós, seguindo a orientação da minha orientadora, entender aquela educação do cotidiano, não só a educação ministrada ou encabeçada pelos jesuítas. Mas não teve muita alternativa, eu tive que buscar mais informações, porque foram as fontes que eu tinha naquele momento. E até uma observação importante, eu cheguei a fazer uma vasculhada no arquivo público aqui do Pará, né? E nada do século XVII, não tinha nada. O que tinha era do século XVIII, e mesmo assim, nada que me ajudasse a responder aquelas perguntas. Né? Então, acabei ficando mais nas crônicas mesmo, e nas cartas. De qualquer forma, depois eu fui para as cartas do Antônio Vieira, principalmente porque, na verdade, eu só verifiquei, obviamente, as cartas do período em que ele esteve na Amazônia, né, de 1652 a 1661. Então, nesse período, foi as cartas que ele escreveu, principalmente para o provincial,
e para o rei, elas foram muito importantes, porque a primeira carta que ele escreveu, inclusive, detalhava tudo que ele tinha encontrado aqui, todos os planos que ele tinha para poder desenvolver a educação aqui. Então, isso foi também muito importante, né? Mas, mesmo assim, eu acabei indo, eu resisti um pouco, na verdade, a ir para as crônicas dos padres capuchinhos, porque já se tratava de um momento histórico mais específico, antes do início, digamos, da colonização portuguesa, mas de qualquer forma foi muito interessante, até porque depois a gente percebe que o próprio padre Bettendorf utiliza as crônicas do padre dos capuchinhos para escrever a crônica deles, né? Porque ele utiliza todas as informações que estão lá. Então, também foi a partir da análise do que tinha ali que eu fiz consegui construir, então, essa pesquisa para poder responder as perguntas iniciais, né? E aí, por fim, organizei da seguinte maneira a dissertação, né? Os 3 capítulos, cada um apontando um aspecto para ajudar a responder aquela pergunta. Então, eu tratei no primeiro capítulo, né? Eu intitulei Olhares sobre a infância Olhares sobre a infância da Europa moderna, Amazônia seiscentista. No segundo, práticas educativas na Amazônia colonial. No terceiro, saberes do cotidiano na Amazônia colonial. Só que nenhum desses capítulos ele está muito estanque, né? Eles acabam se entrelaçando muito, porque são temas que estão o tempo todo junto. É difícil a gente falar de um sem tocar no outro. Inclusive, tive uma certa dificuldade na hora de organizar esses capítulos, que eu tirava coisa de um, colocava em outro, porque eram temas muito imbricados, né? Eu até questionei assim, a mim mesma e a própria orientadora, né? Essa necessidade da gente ter que seguir um padrão mesmo de escrita na dissertação, né? Mas, enfim, no fim eu achei que ficou um trabalho, ficou interessante no final, mas só para a gente, só estou colocando para vocês saberem, né, como foi esse processo e o que ocasionou ficar assim. Mas chegando, então, ao ponto final, ao que realmente é o resultado da pesquisa, vamos lá. O primeiro capítulo, então, eu intitulei, né, Olhares sobre a infância da Europa moderna à Amazônia colonial. O que eu quis dizer aqui, na verdade, o que eu tentei fazer foi uma comparação, né, do que se pensava de infância na Europa moderna naquele momento e o que se pensava na Amazônia colonial. Então, quem me ajudou a fazer esse capítulo foram, óbvio que eu não pude me furtar a ler o Ariès, né, apesar da discussão dele ainda ser questionada em muitos aspectos, mas ele coloca o que eu achei que foi importante para mim, é ele colocar os marcos da privatização da vida e da escolarização nascente como marcos para o aparecimento dessa infância, né? E o Jacques Gelles, que vem novamente destacando a questão da individualização da criança como elemento constitutivo do sentimento de infância. Carlota Boto, que ela trabalha muito essa questão da criança na Renascença, mostrando como a criança ali, durante aquele período de Renascença, século XV, XVI, começa a ter 15, 16, 17, né? A criança passa a ter um olhar, uma atenção dos adultos, né? Como que vem nela a forma de projetar a próxima sociedade, a sociedade requerida. E aqui também foi importante a leitura do do Gilberto Freire, porque ele traz um trabalho bem etnográfico em que ele traça a vida cotidiana, embora não foque a Amazônia, né? Ele trata de modo geral o Brasil, mas ele traz uma análise etnográfica que se tornou muito importante nessa leitura e para que eu chegasse a esse formato desse capítulo, né? E o que eu vejo principalmente de importante destacar nesse primeiro capítulo? É que eu percebi pelo menos 2 ideias de infância que viviam concomitantemente ali no século XVII, aqui na Amazônia. Por um lado, você tinha a visão dos tupinambás, que a gente percebe da leitura das fontes, que eles consideravam as crianças como importantes transmissoras da sua cultura. Através do que a gente percebe isso? Os rituais de passagem, que são destacados, as próprias brincadeiras nas quais eles anteveem o seu futuro na tribo, a questão da indução da memória, né, de ouvir as histórias dos mais velhos, de prestar atenção, de guardar os rituais, tudo isso mostra que eles tinham a criança como um importante transmissor da sua cultura. Por outro lado, a gente tinha a igreja já, a visão que prevalece, a meu ver, ali, já era a igreja colocando uma visão de criança como um ser
que precisava ser moldado, porque era um ser pecaminoso, e que estava apenas numa transição para uma vida adulta, e que era o momento de você moldá-la para que ela tivesse uma vida adulta dentro do que se esperava daquela sociedade. O outro capítulo, né, que é Práticas Educativas na Amazônia Colonial, nesse capítulo, como eu já antecipei lá no referencial teórico, foi muito importante aquele conceito de prática educativa, né, como relação que se trata no cotidiano, relação de trocas e troca de saberes que acontece no cotidiano. A partir daí, eu tracei mais ou menos um mapeamento de como era a educação, tanto para as crianças tupinambás ou dentro dos aldeamentos jesuítas, porque aqui vai se sobressair uma nova forma de educação que já estava imbuída na prática jesuíta e que se torna também normal aqui na Amazônia, que é a questão dos aldeamentos jesuítas. Inclusive, visitando esses aldeamentos, enquanto esteve aqui na Amazônia, o padre Vieira vai organizar uma regra, né, um documento que se torna conhecido depois como a visita, em que é o regulamento de funcionamento desses aldeamentos, no qual também ele estabelece como deveria ser o funcionamento das escolas. E essa visita, esse documento, ele se torna importante, inclusive, para o trabalho dos padres que vêm depois. O próprio Bettendorf cita esse documento lá na crônica dele como um guia para ele trabalhar também durante o seu período que ele esteve aqui. Então, dentro da educação dos tupinambás, o que ficou sobressaído para mim? Né? Que era uma educação em que imperava a questão da repetição, da observação, da imitação, do silêncio, da curiosidade e avidez para aprender, e persistência e atenção nos processos de aprendizagem. Isso é destacado muito pelos padres franceses, né, pelos capuchinhos franceses, da Beville e de Vaux, mas também aparece em alguns momentos no relato do próprio Bettendorf, né, questão principalmente do silêncio e da imitação, da repetição. Já na educação dos aldeamentos jesuítas, a gente vai perceber uma educação mais voltada para a integração do cotidiano indígena, em que o castigo físico ele é um instrumento também usado, e a importância, eles acabam, o que sobressai muito também, que é o que vai também ser destacado no próximo capítulo, a questão do uso dos saberes do cotidiano para que pudesse, através deles, chegarem na doutrinação dessas crianças. Né? Isso está muito presente na educação que ocorre dentro dos aldeamentos jesuítas da Amazônia. Por fim, o último capítulo, terceiro capítulo, né, é o que eu trago, os saberes do cotidiano na Amazônia colonial. Então, o que eu fiz? Selecionei alguns saberes que estavam muito claros, né, pensando naquele conceito de saber como conhecimento forjado ali na necessidade do cotidiano, na cultura local. Então, eu selecionei 4 saberes para falar um pouco sobre eles. Né? Então, um deles que sobressai nas fontes é a questão da língua. Ela vai permear o tempo todo, né? E a gente percebe que a língua ela vai ser forjada na relação dos religiosos com as crianças, porque surge aqui a língua geral, que inclusive é destacado também, apesar de já existir essa língua geral, né, no Brasil, a partir do momento que começa a colonização na Amazônia, em 1614, né, em 1622, na verdade começa em 1616, em 1622, quando o Luiz Figueira chega aqui, ele já percebe a necessidade de alguma diferença linguística, tanto que ele também vai ter a gramática, vai elaborar uma gramática própria aqui. Então, a gente vai perceber que a língua vai ser um saber que vai permear todas as relações o tempo todo, na utilização, inclusive, de termos linguísticos com outras reconfigurações, e até culminar, inclusive, né, como a gente sabe, lá em 1759, que essa língua não seja nem mais falada, que volte a ser falada somente o português, que até então o português ele era pouco usado, ele era usado mais nas relações oficiais, mas no cotidiano aqui era a língua geral que imperava, né? Isso não só nos aldeamentos, né? Isso inclusive em todas as relações que aparecem. Outro saber importante são os saberes musicais, porque é perceptível que a música já era presente na cultura indígena e que ela se torna um espaço de mediação cultural com os religiosos. E é importante também destacar que, de acordo com Marcos Roller, isso acontece contrariando as próprias constituições jesuítas, em que ele supõe que as músicas poderiam ser uma forma de distração
uma vida mais asceta. Mas eles percebem que se eles não utilizarem isso, eles não vão conseguir chegar muito dentro da vida, da cultura indígena, né? Como eles precisavam para poder fazer a sua doutrinação. Era uma concepção que eles tinham. Então, se torna, em vários momentos, a gente percebe a música como atrativa, inclusive com momentos que os padres estão ensinando as crianças a tocarem algum instrumento, com uma forma de prendê-las nos aldeamentos. Então, ela é um saber que vai perpassar todas as relações ali. Aí, advindo desse saber também, a gente tem as danças, né, que é uma atividade coletiva também, que já é praticada largamente nos aldeamentos, em vários momentos, momentos de guerra, principalmente. E quando os padres chegam, eles percebem que eles não vão poder abrir mão disso. E as danças se tornam também, de certa forma, uma forma de estar coligando-se com essas crianças. Tanto que, em alguns momentos, o Bettendorf relata que, na hora que eles vão fazer as visitas nos aldeamentos, eles eram recebidos com danças de meninos, mostrando que a dança já estava ali, fazendo parte daquele cotidiano nos aldeamentos. Mas não porque o padre inseriu a dança, porque a dança já estava lá, isso lá os capuchinhos do início do século já falam, e ela acaba sendo só transformada e utilizada ali como um saber de mediação cultural, né? E, por fim, também é importante destacar a questão dos jogos, brincadeiras e saberes práticos. Esses saberes eu acabei colocando todos num bloquinho só, porque é o mais espaço que aparece, né? Mas, ainda assim, a gente percebe que haviam muitas brincadeiras, né? Mas que essas brincadeiras, de certa forma, elas estavam ali para antever o futuro da criança na tribo. Por exemplo, elas brincavam, os meninos brincavam muito nas águas, né? De pescar, de nadar, sendo que a pescaria ela vai se tornar depois uma das funções importantes do índio na tribo. E as meninas também, elas brincam muito de construir panelinhas de barro, né? Que é um trabalho de fazer cerâmicas, também é um trabalho importante para as mulheres da tribo, principalmente para armazenar as bebidas embriagantes que eles utilizam nos seus rituais. Então, são brincadeiras que ocorrem pensando na sua função na própria tribo, né? Então, com base nisso, qual a conclusão, né, digamos, as considerações gerais que eu cheguei? Primeiro que a circulação de saberes e trocas culturais nas relações envolvendo as crianças na Amazônia do século XVII era constante, né? As relações mostram isso, né? Que existia. Eu destaquei as crianças porque elas não aparecem muito, né? Mas apesar de poucas vezes ser citado um nome ou outro, a gente percebe que não podemos deixar de colocar as crianças nessa relação de troca cultural que houve na Amazônia no século XVII. Também destaquei que a família e a comunidade eram um locus de aprendizagem. Apesar de haver uma certa discussão de que se havia essa aprendizagem, ela funcionava mais dentro da família ou era da comunidade geral, mas eu acredito que, tanto numa quanto a outra, a aprendizagem ela ocorria. Também é importante destacar o protagonismo infantil, porque a criança aprendia, mas ela também ensinava. Por isso, ela pode ser entendida como um importante mediadora cultural. Um exemplo disso é quando o Bettendorf chega na Amazônia, ele vai para um aldeamento, uma fazenda jesuíta próximo a Belém, para poder fazer uma espécie de estágio, digamos assim. E ele vai no intuito de ensinar a língua, a gramática para as crianças que lá haviam, mas ele mesmo destaca que, enquanto ele estava ensinando, ele aprendia a língua nativa, digamos assim, né? E, por fim, também é importante destacar que nessa minha pesquisa ficou uma lacuna, né? Porque eu queria ter uma visão ampla da infância nesse período, né? Eu acabei também colocando só o século XVII, justamente porque as fontes estavam mais presas ao século XVII. Eu queria ter uma visão geral e eu queria saber de todas as crianças, mas o que eu percebi? Que as crianças, filhas, digamos, dos colonos, elas eram mais difíceis de saber sobre elas, não consegui muita coisa, porque elas eram como o foco, né, dos jesuítas era a catequese que ocorria nos aldeamentos, praticamente. Dessas crianças indígenas, a gente tem uma visão. Agora, daquelas crianças que vieram com as famílias dos colonos, por exemplo, para cá, eu não consegui descobrir nada, né? E como era seu cotidiano, o que elas aprendiam. E aí, de certa forma, na minha pesquisa agora do doutorado, de alguma forma é o que eu tento também, é o que eu quero investigar. Apesar que no doutorado a minha intenção é mais buscar
saber das crianças, do funcionamento dos colégios e desses egressos dos colégios jesuítas que funcionaram na Amazônia. E a minha intenção com isso também é tentar ver se, quem sabe assim, eu consigo descobrir alguma pista dessas outras crianças que estavam aqui, né, que eram filhas dos colonos que para cá vieram. Então, é isso, gente. Espero que tenha sido esclarecedor. Obrigada. Ok, muito obrigada, Jane. Acho importantíssima a sua pesquisa, principalmente para a valorização de uma história do século XVII, né? Além disso, pensar nos indígenas, né? É algo importantíssimo. Eu vou passar a palavra para o professor Paulo, para ele falar, e depois eu falo um pouco e nós abrimos para um bate-papo com o resto da sala, e pedindo que quem se interessar em falar, coloque aqui no chat, se inscreva no chat para eu chamar, e depois nós abrimos o vídeo para a pessoa falar, tá bom? Então, passo a palavra ao Paulo. Muito obrigado, Ana. Agradeço, antes de tudo, para o convite. Peço desculpas para o meu português, que ficou muito pior com a quarentena. O vírus me tocou muito, muito fortemente nesse sentido. Então, se não é claro, por favor, fazer algum gesto para que eu compreendo e tento uma outra vez de me explicar. Então, de novo, agradeço porque a leitura da dissertação da Jane foi muito interessante. Sempre pensei estou trabalhando nesse momento com um colega francês filósofo que se chama Miguel Benassayag, sobre uma história exatamente por etapas, né, da infância. Ele é de origem argentina. Então, sempre pensa na infância dos índios. E estamos refletindo sobre a diferença entre esses conceitos, os sentimentos, né, como o Aries lo chama, de infância, e como são diferentes esses conceitos, esses modelos, né, de infância. Não são comparáveis. Es decir, que quando um europeu, nesse momento histórico, temos que fazer com a criança, as referências conceituais e também as práticas que aplicamos são completamente diferentes dos conceitos e das práticas que foram utilizadas na antiguidade e também para outras culturas, porque os modelos europeus, podemos dizer assim, e ocidentais, tornaram-se em modelos globais, mas na verdade não são globais, são instrumentos de leitura da realidade que não são compatíveis com a realidade, muitas vezes. Então, exatamente, muito brevemente, as reflexões que quero fazer, então, para poner algumas questões a Jane, são sobre a resistência, né, dos pequenos índios à pedagogia jesuíta, que geralmente era capaz de alcançar grande sucesso, né? E que, se entendi bem, com os índios da Amazonas, não teve um pequeno fracasso, que pelo menos não era tão de sucesso. Então, eu acho que, na verdade, o problema principal era exatamente a impossibilidade dos jesuítas de compreender que o sentimento de infância dos índios, então, a ideia de mundo, tudo era completamente diferente, né, do seu. Então, os modelos didáticos e pedagógicos inachianos, que funcionavam muito bem na Europa, por exemplo,
Ou também podiam funcionar muito bem com os colonos, né? Com os colonos europeus ou as pessoas que os alunos dos colégios. Com os índios, eu acho que não podia funcionar bem. Não podia funcionar, porque a ideia de mundo, de vida, também em todas suas aplicações que a história cultural nos permite de estudar, eram diferentes, completamente inconciliabili. Non so come si intende. Irreconciliáveis, Paulo. Inconciliável. Obrigado, Cláudio. Irreconciliáveis. Como é? Irreconciliáveis. Irreconciliáveis. É melhor se entendeis, Cláudio, porque quando eu repito não é compreensível. Então, não repito. Por exemplo, o que se compreende do texto da Gianni, no, é que do princípio, no, os lugares, o lugar da educação para os jesuítas, o lugar privilegiado é o colégio, é a escola, né? Mas exatamente porque os jesuítas nasceram com as escolas, né? Na mesma época histórica, são produtos, os jesuítas e a escola, como é o colégio, pelo menos, são produtos da mesma cultura, do mesmo tempo, do mesmo lugar. Nasceram todos ao final, na segunda metade do século XVI. Antes, na história da humanidade, nunca o homem teve necessidade da escola. Então, normalmente, né, também na Europa, antes, a educação, os lugares da educação eram fora da escola. A escola não existia, como nós la entendemos, né? Então, era a família, a rua, o povo, tudo, lugares diferentes. O lugar de trabalho. Isso é uma maneira completamente diferente de entender a educação, porque por os jesuítas e por a cultura que produziu os jesuítas, a escola é o lugar principal da educação. Então, a escola é uma... não sei qual é o termo exato, uma palestra, no, para entrenarse a la vida, onde se aprende a viver sem viver verdadeiramente. Né? Nas outras culturas, ou em outras culturas, a vida mesma é o lugar onde se aprende como viver. Não? Então, não sei se é bastante suficientemente claro, não sei, mas como dizer, a escola é um lugar destacado do mundo onde se aprende como viver no mundo para os jesuítas. Para os índios não é assim. Para os índios não era assim. Eu acho. Mas também para os europeus da Idade Média não era assim. Onde se aprendia para como viver? Na vida vera, não? Nas famílias, nas lojas, não? Trabalhando. Então, verdadeiramente essa tarefa, né, da educação dos índios era muito complicada. E uma outra complicação era que eu acho que os jesuítas chegaram à colônia com um espírito exclusivamente, verdadeiramente colonizador. E as suas escolas tiveram um papel enorme no processo de globalização, do conhecimento e da compreensão do mundo. Eu sei, porque estudo os jesuítas faz muitos anos, que são uma ordem curiosa, interessados para compreender como os outros pensam, trabalham, vivem. Mas eu acho que, por la maioria dos casos, essa curiosidade é uma curiosidade interessada a converter. Não é tão interessada a
não é uma curiosidade antropológica, né? Conhecer para conhecer. É uma curiosidade para mudar, converter, para ser mais eficazes, né? como educadores. Então, eu acho que não eram tão interessados em compreender exatamente por que os índios fugiam, por exemplo, e porque pensavam o mundo de uma maneira e não em uma outra. Me parece um pouco, para fazer uma metáfora atual, a alguns colegas intelectuais, que não sei se, acho que tiveis também no Brasil, que são defensores rigidíssimos da educação virtual e digital, né, hoje, e que dizem, ainda hoje, que a educação virtual é melhor. Não, né? E não são interessados para compreender quais são as razões dos defensores da educação analógica em presença. Não, é uma colonização. Bom, e profitam desse momento para dizer não devemos voltar à escola, continuamos assim. Eu acho que os jesuítas eram antenados desses colegas, né? Bom, então, eu acho que o trabalho da Jane permite pensar sobre essas distâncias, né, culturais, que também se refletem nas práticas, né, mas que têm a sua origem em diferentes, a palavra que dizia Cláudio, irrazonáveis maneiras de conceber o mundo. No final, para acabar, não sei se posso fazer agora uma pergunta a Jane. Ana, posso? Sim. Os jesuítas, normalmente, eram uma ordem extremamente ligada à palavra escrita, né? À escritura. Então, toda a organização dos jesuítas, toda a jerarquia dos jesuítas pode ser eficaz só graças à cultura escrita. A pergunta é, qual é a visão dos jesuítas para a cultura dos índios, que normalmente não era escrita, fizeram um esforço para escrever essas línguas, para aprender aos índios a escrever, e qual língua? Não? A sua língua ou o português? Porque isso me parece importante, não só em um sentido histórico, também cultural, porque a língua era tão importante para os jesuítas que eu acho que na transmissão, na aprendizagem da língua, passa muito dos objetivos, né, culturais, educativos dos jesuítas. Bom, desculpem o português, eu espero que algo seja compreensível. Muito obrigado uma outra vez. Obrigada, Paulo. Nós vamos aguardar um pouquinho, porque parece que a Jane saiu da reunião por conta de conexão, para que ela possa te responder, né? Acredito que esse conflito que você está passando com relação ao ensino remoto e o ensino presencial é algo que todos nós estamos presenciando neste momento, né? Em todas as instituições. É algo muito complexo e que a gente não chega, pelo menos aqui em Diamantina, não estamos chegando a lugar nenhum com debate. É só debate. Bom, vamos esperar um pouquinho. Jane, voltou? Voltou. Por favor, ativa seu microfone, Jane. A pergunta que o Paulo fez foi com relação à língua. Em qual língua, né,
os indígenas aprendiam a ler e escrever, se isso realmente acontecia, né? Vamos pensar um pouco mais se você está trabalhando na sua dissertação. Também tem relação tem a ver com a relação entre escrita e ensino, né? Quer dizer, a pena que a Kitia teve que sair, né? É o objeto de análise dela, dos instrumentos de catequese, os instrumentos escritos de catequese dos jesuítas, né? Que língua e como é que eles fazem essa adaptação. Se eu entendi certo, Paulo, é isso? Sim, exatamente. Por favor, ativa seu microfone, Jane. Ele está desativado. Saiu de novo. Bem, aguardamos. Ela deve estar com problema lá na conexão, com certeza. Eu acho que fica muito preocupada com as minhas perguntas. Pode ser. Não podem ser compreendidas. Esse é o tema. Thaís está falando sem microfone, Thaís. Ana respondendo já. Não quer continuar, Ana, enquanto... Qual Ana continua? Eu ou a Ana Rita? Porque a Ana Rita está respondendo. Você é que pilota, eu só estou perguntando. Eu pedi antes. Ok. A Thaís depois a Ana Rita, com certeza. Quer falar, Thaís? Quer aguardar? Eu vou comentando aqui, porque tem um pouco a ver também com o que o Paulo propôs, né, como discussão. Também é pena mesmo que a Kitia teve que sair, porque eu até gostaria de ouvir ela um pouco a respeito. O Paulo falou um termo que eu achei bastante interessante, o sentimento de infância, né? A Jane falava um pouco sobre o conceito, né, de infância, conceito de criança, e eu acho que a ideia do sentimento de infância é mais interessante até, a Jane chegando aí. Então, vou voltar atrás, já que a Jane chegou, porque assim ela comenta, né, a proposição do Paulo e eu falo em seguida, porque tem relação, mas eu não vou atropelar aqui Ok, tá aí. a resposta dela, tá? Tá bom. Deixa eu desligar aqui. Jane, por favor, liga o microfone. Ela não está conseguindo. Fica aí embaixo, do lado esquerdo, o microfone. Achou? Não voltou. Quando você passa o mouse na parte de baixo do programa... Se você tiver com o chat aberto, você não consegue visualizar o microfone. Clica fora do chat. Clica fora do chat. Aí depois você clica aí embaixo, vai vir uma barra branca, e aí o microfone fica aqui. O anfitrião não consegue ativar? Não sei. Não, você só consegue... Não consigo desativar. Ativar, não. Conseguiu, Jane? Jane, você tem que clicar o mouse em qualquer lugar fora do chat. Qualquer imagem, qualquer canto da tela que não tem o chat. Aí você passa o mouse na parte de baixo que vai aparecer o microfone, a câmera e o telefonezinho. Uma barra branca. Basta mexer o mouse. É na mesma barra onde tinha escrito apresentar agora. Isso, aquela barra. Aquela barra embaixo. Se você passar o mouse embaixo, essa barra sobe. Ela está oculta aí embaixo da tela. Nada. Bom. Você está ouvindo, Jane? Faz ok, para a gente saber se você está ouvindo.
como que isso aconteceu se antes ela estava com o microfone ligado? Não, ela não deve estar. Ela não deve estar ela usa Macintosh, dá sempre problema com talvez ela tenha que sair e retornar para poder usar na primeira. Aqui, não tem problema nenhum. Ela não está travado de novo lá. A conexão está. Aí. É o problema da conexão. Então, vou seguir aqui um pouco. Então, continue. Por que me chamou a atenção a ideia, a referência que o Paulo faz, a ideia de sentimento de infância, né? Eu concordo com a observação dele de que não é possível comparar, possível para você dizer quais são as diferenças entre as duas ideias de infância, a dos europeus, né, que os religiosos trouxeram para a América, e aquela que era própria da cultura indígena, especificamente, que é os tupinambás, que são o grupo que a Jane estudou. Agora, certamente é uma comparação muito complicada, porque elas são dois registros, ou dois conceitos, ou para usar esse termo que o Paulo usou, sentimentos fundamentados em referentes culturais muitíssimo diversos, né? E o Paulo mesmo apontou algumas dessas diferenças fundamentais, né? Por exemplo, o fato de que a educação é vista pelas ordens religiosas como a atividade inerente ao espaço ou ao ambiente escolar, né? Enquanto que entre os índios isso não correspondia à realidade europeia. Uma questão que eu queria pensar aqui, né, em relação a esse sentimento de infância uma vez que os jesuítas eram tão pródigos em construir processos adaptativos para levar a efeito os seus processos, né, catequéticos, educativos, eles também não utilizaram essa capacidade de adaptação na reorientação dos espaços, seja nas aldeias, seja nos aldeamentos, para romper com esta noção mais rígida de que a escola que é o espaço educacional por excelência. E, então, isso tem a ver com as questões do Paulo. Aí, Ana, você depois, então, recaptura o que o Paulo falou, porque a Jane voltou aqui. E aí, também, aproveitando a observação do Paulo, a questão da língua, né? Eu queria ver se a Jane falava um pouco sobre isso. Como que isso reverbera na produção, na língua, vamos dizer, na circulação linguística que acontece entre esses dois povos, né? E as possíveis apropriações, tanto por parte dos religiosos quanto por parte dos indígenas, de conceituação linguística sobre infância e sobre criança, né? Se há um impacto dessa circulação entre os dois povos na reconceituação linguística dessas duas coisas. Então, eu tenho outras coisas para perguntar, mas eu não vou avançar, não, porque eu peguei só essas duas coisas que têm a ver com o que o Paulo observou, porque aí, Ana, você retoma a questão dele para ver se... Tá? Sim, obrigada, Thaís. O Álvaro já colocou a questão, né, do Paulo no chat, acho que a Jane já pegou, não já, Jane? Sim? Ok, agora precisamos do seu áudio. Não está funcionando. Ela vai Vai? Ela vai ligar para mim no WhatsApp e eu coloco aqui. Ok. Vê se toca. Entender. Viva a voz. Oi, Jane. Peraí, deixa eu aumentar bem o volume. Pode falar. Estão ouvindo bem agora? A gente tem que usar as estratégias, né? Infelizmente, hoje a minha conexão aqui está ruim, não sei o que está acontecendo. É o seguinte,
com relação à questão do Paulo, né? Do Paulo, todo o trabalho que eu avaliei se refere mais especificamente à língua nativa, né? Da construção de uma outra língua no momento em que se tentava. Os padres tentavam aprender a língua nativa e usavam, às vezes, a própria criança que sabia o português para se comunicar com as crianças nativas, entendeu? Então, a ideia que está ali por trás dessa relação foi essa. E, assim, na verdade, um dos trabalhos que eu utilizei para isso é um trabalho de um mestrando, né, mestre já da Universidade do Estado da Federal do Pará, em que ele avalia toda essa questão da linguística envolvida nessa relação através de um diário que ele encontrou. Então, o que eu percebi foi isso. Nessa construção linguística que se faz, a questão da língua envolvida não era do ensino do português em si, era dessa construção de uma nova língua. Eu acho que isso também tem um pouco a ver com uma parte da pergunta da Thaís, que eu não consegui entender direito. Eu gostaria que você repetisse, que aí eu poderia tentar responder, porque a conexão já caiu novamente aqui. Pode repetir, Thaís. Sim, exatamente em relação à questão da língua. Se você pôde observar que houvesse uma modificação ou uma reconstrução na língua indígena, ou mesmo na língua geral, de um termo ou um conceito que traduzisse esse sentimento de infância tão diferente numa cultura e na outra. Quer dizer, como você fala muito da circulação dos saberes e de como essas duas culturas se conectaram e uma interferiu na outra, se você, nas suas fontes, é possível perceber esta questão, o surgimento de uma nova conceituação para traduzir esse sentimento de infância resultado. Pode falar, Thaís, deu o microfone no telefone, eu desliguei. Está ouvindo agora, já? Agora eu estou ouvindo. Eu entrei aqui, consegui... Vocês estão me ouvindo agora? Sim, agora sim. Eu demorei, consegui entrar pelo Google, que a Thaís comentou, né, que o Safari era mais problemático, aí eu entrei aqui pelo Google, acho que vai ser melhor. Então, na verdade, eu especificamente relacionado ao sentimento de infância, não. Mas o que a gente pôde perceber, por exemplo, né, em alguns relatos, com a utilização de termos que, obviamente, dentro da cultura indígena não teria nem como fazer uma tradução para a cultura portuguesa, ele é utilizado de outra forma. Por exemplo, o que ficou mais claro para mim foi o do Jurupari, né? Que é o termo que está relacionado ao significado do mal, né? Que a gente, pela cultura indígena, eles não tinham um mal, né? O mal e o bem, como a cultura católica religiosa trazia, né? Eles tinham vários maus e vários bens, dependia da relação que se criava com eles. E o Jurupari era um desses que era um representante do mal, no sentido de que se você não tratasse ele bem, ele se voltava contra eles. E esse aí é um dos que eles vão utilizar para que seja para estimular o medo nas crianças, principalmente, entendeu? Para que eles vão utilizar o Jurupari como a representação do mal, para que a criança tema esse mal, até com medo de castigos, porque na cultura indígena, inclusive, né, a gente vê uma parte lá, eu até coloco, o próprio quem traz isso também é um pouco o Gilberto Freire, de que havia até a questão dos rituais com ervas, né, para cobrir a criança, tudo para que o mal não atingisse essa. Eu acho que como exemplo assim, mais próximo que eu teria melhor era esse do Jurupari, também como o do Tupã, que acaba sendo do mesmo o inverso, né? Ô, Jane, você podia complementar falando um pouco daquela distinção das faixas etárias dos indígenas, que acho que aquele quadro é bem interessante para pensar nesse sentimento de infância, já que eles tinham uma distinção, né? Sim. Na verdade, eles colocam aquilo foi baseado principalmente na construção trazida pelo Evrox, né? Então, o que ele coloca? Que até os 2 anos, é o peitão, seria o bebê, não tinha distinção de sexo, eram todos os bebezinhos.
Só que é interessante ele colocar, tem muita discussão em torno disso, da forma de se relacionar com o bebê, com a criança até 2 anos de idade, porque ele destaca também nesse ponto, né, hábitos que eram comuns na Europa, como, por exemplo, enfaixar a criança, guardar um tempão de resguardo, não dar comida, coisas que aqui ele percebeu diferente. As crianças, as indígenas não enfaixavam, né? Já ganhava, o bebê já ia com ele para o trabalho. Essa também é uma outra característica, de que desde essa faixa etária, a criança já estava com a mãe o tempo todo, ela não tinha separação. Não existia aquela cultura, por exemplo, da ama de leite, que já era natural, já era comum na Europa naquele momento. Né? Existe até uma discussão de que esse ato foi mudando o ato das mães daqui da Amazônia. E quando elas vinham percebendo que as indígenas mesmo amamentavam, elas passavam também a amamentar os seus próprios filhos. Seria mais ou menos a primeira infância nossa até os 7 anos, que aí sim vai ser o curumim, né, que a gente adaptou, né? Só que ele coloca a diferença da menina e do menino, que aí já começa desde já a fazer a distinção de gênero. A menina já fica mais acompanhando a mãe nas atividades de casa e o menino já começa a andar atrás do pai, para amada, para aprender pelo menos no olhar a vida do pai, né? O que ele vai seguir no futuro. E a gente vê que nesse ponto aí também tem uma diferença, porque o menino, mais cedo, digamos que a primeira infância dele termine mais cedo, né? Com volta de 6, 7 anos, ele já passa pelo ritual, né, do perfuração do lábio inferior, e nesse ritual é que ele passa a mostrar se ele é valente, se ele vai ser um homem de guerra, porque a cultura tupinambá, a guerra era o que os movia. Então, se eles não guerreassem, eles não serviam para nada. Então, naquele momento, quando a criança já tinha 6 anos, que o menino já passava por esse ritual, é que já sabia se ele ia ser um guerreiro ou não. Já a menina, o ritual dela já é lá na menarca, né? Já é um pouco, digamos, mais longe. Então, a gente já vai perceber também que são faixas etárias que vão se distinguir a partir daí. E aí, já na adolescência para frente, já vai se mostrando cada vez mais a cada um na sua função, mesmo seu papel social relacionado a seu gênero na tribo. Obrigada, Jane. Ana Rita, próxima a falar, por favor. Olá a todos, muito boa tarde. Peço imensa desculpa por ter apanhado o final, mas como eu gostava muito deste tema, eu consegui fugir aqui das mudanças de casa e do cuidar do bebê para vir a correr ainda a apanhar a Jane a falar. E adorei esta parte final. Ainda consegui apanhar aqui uma parte da apresentação e senti muito refrescante. Quero muito conhecer o seu trabalho, Jane, os meus parabéns. Achei refrescante porque é uma temática onde eu me senti muito sozinha durante muitos anos. Eu fiz o mestrado lá em 2006, dependendo no início de 2006, fiz o doutoramento, acabei em 2012, e sempre senti muito só, porque eu trabalhava a didática da língua portuguesa no Brasil, séculos XVI no mestrado, e depois 17 e 18 no doutoramento, mas focada noutra área do Brasil, né? Eu aí foquei muito no Nordeste, nas missões adstritas ao Colégio de Olinda. E gostei muito quando, por exemplo, falou daquela parte da música, sendo um espaço de mediação cultural. Achei fantástica esta nova interpelação de uma das estratégias realmente usadas no contexto missionário. Esta é uma das questões que eu gostava de fazer à Jane. Para o caso da Amazónia, e com essa etnia em que você se focou, notou diferenças de educação pedagógica ao nível na missão, isto é, notou uma diferença na existência de aldeias missionadas e missões volantes? No caso do Nordeste fazia muita diferença, até ao nível da própria permanência do missionário e de como ele se dedicava à educação e evangelização dos índios. Outra questão tinha a ver com o espaço dito escolar. Era um edifício, era um aproveitamento de alguma área lá da comunidade. Recursos materiais, também conseguiu alguma informação a respeito? São às vezes notícias muito escassas. Oi, atenção, porque o meu pequenote está chamando a atenção. Já venceu, está tudo tranquilo. Mais ou menos.
lembrei-me também que a parte da música, o teatro foi uma importante estratégia usada pelos jesuítas, né? E no caso da Jane, a Jane explorou as cartas anuas. Peço desculpa porque eu não apanhei o início. Você apanhou as cartas anuas. Eu lá, sobretudo para a primeira parte da missionação jesuíta, apanhei os curiosos detalhes e deu para perceber as mudanças operadas desde no início eles intervirem entre o público infantil e adulto e depois focarem só no infantil. Para finalizar, né? Já vai longo e o Manel não está a gostar da conversa. Adeus. Manel, anda cá. Está tudo bem. Só um apontamento, não é pergunta. Eu gostei muito de um livro de Bartolomeu Meliá, que é um padre jesuíta, que trabalhou muito tempo entre os Guarani, tanto lá no sul, na Argentina. E ele publicou um livro chamado Educação Indígena e Alfabetização. E foi um livro que me permitiu realmente ter a visão da educação do índio pelo índio. Fica o apontamento, depois se quiser eu passo a indicação. Mas muitos parabéns, Jane. Adorei, vou querer com certeza conhecer mais o seu trabalho. Vou desligar o micro. Obrigada. Obrigada, Ana Rita. Jane, por favor. Tá. Obrigada, Ana Rita. Também quero conhecer seu trabalho. Acho que vai ser uma troca muito interessante, porque eu quero cada vez mais me aprofundar mesmo nesse período histórico, né? Principalmente agora também no doutorado, é importante que eu conheça mais profundamente o ambiente mesmo, né? Sobre as suas questões, com relação à questão das diferenças nos aldeamentos com a utilização da música, dentro das minhas fontes, comparando dos jesuítas, eu não percebi grandes diferenças, assim, que merecessem serem apontadas, né? Apesar que é citado em algum momento especial de música em algum lugar ou em outro, mas não que fosse uma marca específica. Por exemplo, percebe-se uma vez o Bettendorf contando que num aldeamento que ele estava, ele pediu que os próprios indígenas ficassem cantando durante a noite para poder passar mais rápido a noite, a viagem que ele tinha que ele estava fazendo. A gente percebe em alguns momentos assim. Agora, o que fica claro é que existiam diferenças também no uso da música com outras ordens, por exemplo, os mercedários. Eles tinham, inclusive, orquestras aqui. Isso que eu não aprofundei muito. Tem uma colega lá do GEDA que o mestrado dela, ela é pedagoga e da área de música, e o objeto de estudo dela é justamente a música dos mercedários como instrumento educativo. Ela ainda está, acho que, não sei se ela já vai defender, não, acho que ela vai qualificar esse ano. Então, é um trabalho que a gente está se estendendo aí, né? Essa ideia do período colonial, ela está forte ainda lá no nosso grupo. Nós estamos, além desse trabalho, tem um outro colega que está trabalhando a geografia, o aprendizado através da geografia indígena. Como que os deslocamentos dos indígenas também eram formas de aprendizado e como que os jesuítas dependiam deles para fazer esses caminhos, né? Então, essas questões das diferenças aí, não fica muito mais nessa questão das ordens dos mercedários. Eu acho que eles podem ajudar melhor. Não sei se faltou alguma coisa, se eu esqueci alguma coisa. Ana? Ok. Espera, só uma coisa. Havia diferença nas missões, aldeias fixas e missões volantes? Sim, lembrei. Isso, é verdade. Na verdade, assim, o século XVII, as coisas, a instalação está muito incipiente aqui no Pará, no Amazonas, né, que é o estado do Maranhão e Grão-Pará. A gente vê que em 1622 é instalado o Colégio de São Luís, mas, assim, o colégio só vai ser construído bem depois, né? Assim acontece também quando eles chegam aqui, que eles instalam-se em 1652, mas o colégio mesmo só vai ser construído depois. Então, na maioria das vezes, não se fala muito em prédios, em instituições. Isso não tem muito detalhe sobre isso. A impressão que a gente tem é que era uma coisa bem rudimentar mesmo. Agora, tem um relato do Bettendorf muito interessante, desse mesmo que eu comentei, de quando ele chegou aqui e foi para o estágio, em que ele descreve, inclusive tem um professor aqui que é também estudioso dos jesuítas, da área de história, ele até relata que seria o primeiro relato da educação escolar no Brasil. Porque ele diz assim, que ele usa os recursos que ele tem para ensinar as crianças a ler e escrever. Então, ele fala, não tinha papel, ele pegou as folhas das bananeiras. Aí ele pegou o sumo das plantas para escrever, e as crianças escreviam na areia da praia.
né? Então, eram os recursos que ele utilizava ali naquele momento. Então, todo o século XVII, porque a gente só vai ter relato do início por exemplo, dos cursos de filosofia aqui em Belém, só no finalzinho do século XVII, lá em 1900, se eu não estou enganada, é 1696, já é 86, já é assim, já no final que começa. E tem uma outra informação interessante. O ensino do latim, por exemplo, o Bettendorf começa nos anos 70 do século XVII, mas ele não consegue aluno, por causa das guerras que estavam acontecendo, não tinha aluno, estavam todos os alunos envolvidos, inclusive ele compra uma briga com o governador, porque ele não era para mandar os alunos para a guerra, era para estudar, era para eles ficarem para aprender o latim, e o governador fala que não, porque ele precisava daqueles alunos, daqueles meninos, no caso, né, jovenzinhos, já deviam ser nas guerras, aí ele também não, aí o relato diz que ele também não abriu mais classe de latim aqui. Aí, então, assim, era coisa tudo muito incipiente. Ó, Jane, a propósito, e estava-me a lembrar que a Thais, há bocado, estava a falar da questão do espaço escolar, não era, Thais? E eu me lembrei de uma descrição bem gira do Anchieta, não é? No final do século XVI, em que o espaço, acho que era em São Paulo, muito antes, obviamente, de haver o colégio, havia um espaço que era tudo, era igreja, era cozinha, era tudo, e o cheiro da cozinha atravessava aquela pequena construção e perturbava muito o trabalho do padre, não é? Quer fosse na evangelização, quer mesmo já no ensino da língua portuguesa, não é? Naquele tempo, naquele momento ainda vai insistindo um pouco, não é? Com aquilo que são as prerrogativas para a fixação das ordens no Brasil. E eu lembro-me de uma passagem muito interessante que dizia, quando havia às vezes algum som da selva, aí a garotada saía toda a correr e pronto, acabou, já não havia mais trabalho para ninguém. O apelo da vida, da selva, que era parte realmente da sua educação, não nos moldes europeus, mas nos moldes também da sua tribo, da sua comunidade, era obviamente muito forte e convivia com isto e dificultava muito o processo do pedagogo, não é? Ou do evangelizador. Sim, só você falou do Anchieta, eu me lembrei da questão do teatro. Especificamente aqui, eu não vi nenhum relato. A única coisa que eu vi foram, por exemplo, que quando eles iam receber visitas nas aldeias, eles eram recebidos com danças de meninos. Então, subentende-se que havia alguma preparação daqueles meninos para dançarem para os pais, para mostrar o serviço. Mas, especificamente de teatros, como a gente vê nos relatos do Anchieta, não vi nenhum aqui, entendeu? Ok, obrigada, Ana Rita. Maria Renata, por favor. Pronto. Olá, boa tarde para todo mundo. Estão me ouvindo bem? Tá, legal. Então, primeiro eu queria agradecer, achei muito legal a sua pesquisa, Jane, achei muito legal todas as intervenções e tal, e aí, na verdade, é mais um comentário, né? Eu tentando fazer umas pesquisas sobre como é que esses primeiros missionários ou peregrinos ensinaram a retórica, né, aqui na América e tal. E eu achei, e aí eu queria que você comentasse isso, quer dizer, eu quero pedir um comentário do meu comentário, né? Uma coisa completamente descabida, mas enfim. Tá bem, Jane? É isso que eu quero ouvir, seu comentário do meu comentário. Eu estava fazendo essas pesquisas para ver como é que eles ensinavam retórica e tudo mais, e o acervo onde eu estava trabalhando não tinha tanto coisa referente ao Brasil, a nossa América portuguesa, tinha muito mais América hispânica e tinha muito um material dos dominicanos. E aí eu pensei nesse comentário por causa do que aquele outro professor italiano, agora eu me esqueci o nome, comentou, que é o fato de que se eles teriam catecismos, né? Na época eles vão chamar de catecismos que ensinem a língua em que língua? Os dominicanos, me parece que o exercício deles foi um exercício de ensinar primeiro um espanhol, né? Um castelhano, né? Na verdade, né? Então, eles tentaram, né? Então, eles faziam uma redução bem grande desses catecismos, dos catecismos que eram praticados
como material de instrução na Europa, eles faziam uma redução bem grande. Na bibliografia eu achei interessante, porque eles dizem que essa redução se deve ao fato de que existe uma pressuposição de que as comunidades atendidas fossem comunidades com uma capacidade de cognição limitada, mas depois eu fiquei pensando que talvez fosse uma limitação da própria possibilidade de comunicação, né? Eles também não sabem tanto as línguas das pessoas com quem eles estão se comunicando. Então, eles também tentam reduzir essa comunicação para conseguir efetivar, né? E aí eles fazem esses catecismos mais resumidos, tentando ensinar algo da língua castelhana para conseguir obter algo da língua deles e estabelecer ou entabular uma conversação. Eles começam pela retórica, os dominicanos, porque embora os jesuítas sejam mais da comunicação escrita e tudo mais, a fala é um princípio mais, é uma fase, digamos assim, mais rápida, ou mais fácil, ou mais assimilável, né? E aí depois eles iam para a coisa da escrita, né? Isso também acontece aqui ou não? Você também encontrou esses catecismos? Também existe essa preocupação com a retórica? Como é que você vê esses pontos, assim? E eles também usam os sermões, entende? Eles também fazem sermões nesse registro com a intenção de serem entendidos e de também facultar uma possibilidade de entendimento mútuo? Olha, obrigada pela pergunta, Renata. Assim, eu acho que eu tenho alguns indícios que apontam nessas possibilidades que você falou, só que são aspectos que eu não aprofundei na minha pesquisa e que talvez agora no doutorado até venha aprofundar. O que fica claro que, assim, nós tivemos aqui na Amazônia quem? O cara de melhor retórica do século, que é Antônio Vieira, né? Então, assim, isso estava imbuído na vida dele. E ele faz, numa das cartas dele, ele faz justamente isso, ele faz um catecismo resumido para facilitar o aprendizado, e esse catecismo ele é utilizado, inclusive, depois para o Bettendorf, com a intenção de que seja mais fácil chegar. Esse catecismo vira também um instrumento manual durante toda a segunda metade do século XVII, nos aldeamentos. Uma outra coisa importante que ele faz, duas coisas. Primeiro, quando ele chega aqui, ele reforça muito a necessidade de padres que saibam a língua. Então, ele fala muito isso, que se não adianta vir padres para cá que não soubessem falar a língua nativa, que não soubessem nada de língua geral. E que antes de vir, que era importante eles aprenderem. Inclusive, tem que, por exemplo, essa questão desse catecismo, ela acaba sendo utilizada durante todo o período. Essa ideia de fazer um estágio para aprender é dele, né? Tanto é que o Bettendorf chega em 1661, depois que o Antônio Vieira colocou todo o regulamento, digamos aqui, e ele já vai aprender. O Bettendorf vai seguindo nessa linha, aquela gramática que foi escrita pelo Luiz Figueira, ele traduz ela para o latim para que os padres que cheguem aprendam a falar a língua nativa, entendeu? Então, existe toda essa preocupação. E uma outra coisa também que é interessante, que, né, quando eles abrem o curso de filosofia aqui, os primeiros alunos são os mercedários. Então, eles também vão instruir as pessoas de outras ordens para poder aprender essa retórica, digamos, essa forma de aprender. Então, assim, são os indícios de que há uma certa também preocupação nesse sentido aqui, né? Mas, como eu te falei, eu não aprofundei muito. Essas são as coisas que as fontes apontaram. Ok. Ô, Jane, eu gostaria que você falasse um pouco, antes de passar a palavra para o Eduardo, você falasse um pouco sobre os órfãos que vinham de Portugal para auxiliar na educação dessas crianças indígenas. E aí você cita, né, no seu trabalho, e como que isso acontecia, na verdade. Na verdade, assim, essas informações, elas foram meio incipientes, porque a gente tem mais informações do século anterior do que do século XVII. Do século XVII mesmo, eu vi poucos relatos de que isso ainda continuava acontecendo. Subentende-se que sim, mas não existe um relato claro de que esses órfãos continuavam vindo, né? O que é mais forte
é aquela experiência deles aprenderem com os nativos daqui. Porque nessa altura do campeonato, né, já existia uma certa disseminação da língua. Então, o que acontecia? Era mais comum que os padres se relacionassem com as crianças para aprender dela do que aquela estratégia que foi muito usada no século anterior, em outras partes do Brasil, dos órfãos, né? Então, na verdade, o relato que eu trago ali é mais repetindo, reforçando o que tinha acontecido já no século anterior, mas especificamente da Amazônia, eu não encontrei nenhum relato. Ok, obrigada. Eduardo, por favor. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Primeiro, gostaria de dar boa tarde a todos, né, cumprimentar todos os colegas, dizer que essas experiências estão se tornando, assim, né, experiências extremamente produtivas, né, e também parabenizar a Jane pelo trabalho, pela pesquisa, eu achei extremamente interessante. Bom, a minha pergunta é o seguinte, a Jane, na sua fala, deu a entender que o brincar e as brincadeiras, de certa forma, são práticas, de certa forma, reconhecidas pelos índios, né? Eu não sei se eu interpretei errado, mas isso também, obviamente, implica numa questão antropológica, né? Até que ponto a gente pode colocar, digamos assim, ideias, né? Quer dizer, é difícil a gente pensar assim, até que ponto, né? Eles tinha uma consciência disso, né? Enfim, como uma prática importante, né? Você disse que era uma maneira de preparar as futuras gerações, né? E ali já havia também uma questão já de gênero, né, colocada, né? Mas de qualquer maneira, eu gostaria de saber se você dá para a gente colocar, interpretar desta forma, se de fato os índios tinham uma concepção de que o brincar e as brincadeiras eram importantes para a formação das crianças. E também gostaria de saber de que maneira os jesuítas e esses, enfim, esses educadores que você pesquisou percebiam isso. Se eles percebiam isso como algo que poderia ser tolerado ou se era algo que teria que ser eliminado para, no lugar disso, colocar a disciplina, como você disse ali, o silêncio, né? Até uma coisa que, de alguma maneira, mais tarde, né, o Rousseau, lá no Emílio, ele vai, de certa forma, criticar um pouco essa educação mais rígida, né? Enfim, né? Então, seria essa a minha pergunta, até porque hoje as concepções pedagógicas modernas valorizam muito o brincar, né? Quer dizer, o brincar, as brincadeiras hoje foram incorporadas como práticas reconhecidamente fundamentais na formação da infância e da criança, né? Então, essa seria a minha pergunta. Certo, muito obrigada, Eduardo. Bom, inicialmente eu vou responder falando exatamente o que você falou. A gente supõe certas formas, né? Na verdade, no meu entender, a forma em que o D'Aberville e o De Vaux relata, dá para a gente concluir que sim, que as crianças, que para aquela cultura a brincadeira ela tinha um valor, ela era importante. Especialmente porque ele relata, por exemplo, que aquelas crianças passavam horas na água, né, pescando, tipo assim, elas não iam pescar como se fosse uma obrigação, tem que chegar a tal hora trazendo tantos peixes, não, elas iam, isso quando elas ainda eram crianças, né, então, ele sempre falava que elas ficavam horas ali pescando, e que elas ficavam, nadavam e tudo, então, eu acho que, assim, dá pra gente subentender por quê. O relato do Evrox e do Abbeville realmente são relatos mais antropológicos, no sentido, etnográficos, na verdade, né, são relatos mais etnográficos, claro que com a visão deles, né, de quem está escrevendo, mas a gente consegue perceber isso mais, e essa questão da imitação, ela é muito forte na cultura ali, então, na verdade, enquanto elas estavam brincando, imitando o que elas teriam que fazer, era bacana, porque era um lúdico, era, de certa forma, um pouco o que a gente pensa hoje. Era uma brincadeira que serviria para aprender. Dá a impressão que é isso mesmo. E isso, depois, na cultura jesuítica, isso não aparece praticamente. Isso não se fala mais disso. Justamente, imagino eu, por causa da visão jesuíta de trazer aquela educação mais escolástica, mais idealista, mais, né, aquela visão assim. Mas tem um trabalho, até cito também na minha dissertação, de uma antropóloga francesa, que ela fez um trabalho recente aqui
numa tribo de Tapajós, em que ela consegue também, ela trabalha, ela usa o termo, né, o nome do texto dela é tu garante, porque é um termo muito usado que ela percebeu, ela fez trabalho etnográfico, observando aquela tribo lá, e viu que eles não se falavam muito, ninguém explicava como é que tem que fazer assim, assado, não. De repente, uma pessoa chegava e falava, você se garante? Quando se garante é porque já pode fazer. Então, é como se, naquele silêncio e na observação, eles sabem o momento certo em que já aprenderam, entendeu? Então, isso ainda a gente percebe que é algo que está presente ainda na cultura indígena, nas formas de aprender. Obrigado. Ok, só para complementar, Jane, que esses dois cronistas, o Dabebi e o Devreux, eles eram franceses capuchinhos, que estiveram aqui entre 1614 e 1615, né? Só para complementar, tá bom? Passo a palavra, então, agora para Thaís novamente. Então, eu queria retomar algumas coisas aqui, voltar a algumas questões, né, que eu acho que são interessantes e importantes para a gente pensar esse tipo de estudo. Primeiro, voltar ao problema da comparação, né, entre a conceituação, ou como diz o Paulo, o sentimento de infância na Europa e na Amazônia colonial, que é a proposta do primeiro capítulo, né, Jane, que, conforme você explicou, e desse problema, que é um problema metodológico, né, de comparar duas coisas que não são comparáveis nesse caso. Não são comparáveis por quê? Porque elas são baseadas, repito, em fundamentos culturais absolutamente diferentes um do outro. E por isso é que eu também comentei na minha outra fala, insistir um pouco nisso, eu vou voltar a insistir, no que resulta dos processos de mediação, por exemplo, quando você fala que a música, a dança, os jogos, etc., são instrumentos ou saberes de mediação entre esses dois mundos que estão em contato, mas também de transformação. Porque eu tenho dificuldades, até com uma pessoa que é bastante simpática, uma pesquisadora bastante simpática, a ideia da mestiçagem cultural como resultante desses processos, eu tenho um pouco de dificuldade de entender essa relação construída entre os religiosos e os indígenas como uma relação de uma mão só, de uma mão única, né? Então, acho que essa é uma questão, né, para a gente meditar um pouco sobre ela, a respeito de como esses processos de mediação também estão relacionados com as transformações e como isso impacta, né, e de que maneira, tanto os sentimentos dos indígenas, quanto também os sentimentos dos religiosos, né? E eu falo isso por quê? Por causa de uma questão também que foi posta pelo Paulo anteriormente, sobre as resistências, as possíveis resistências à pedagogia dos jesuítas. As fontes que são as suas, e que são a maioria das fontes utilizadas por quem trabalha com as ordens religiosas, nesse caso, são as produzidas pelos próprios religiosos. Então, até que ponto é possível pensar nas resistências a partir de fontes produzidas pelos europeus? Quer dizer, nós sabemos muito bem que isso é um problema dado para qualquer abordagem documental que a gente faz, né? Depende de quem é que está falando e por que está. Mas eu acho que esse é um problema interessante para ser investigado, porque ainda que sejam fontes muito, digamos, entre aspas, aí, né, contaminadas por esse olhar, que é o olhar do religioso europeu quase sempre, as entrelinhas desses relatos que podem nos indicar esses processos possíveis de resistência, né? Ou em como, passado algum tempo dessas intervenções dos religiosos na cultura indígena, por meio da catequese, algumas coisas descritas por eles, de verdade, já eram resultado dessa interferência. E muitas vezes resultado também de resistências, nem sempre tão explícitas, mas às vezes
comunicadas por meio de mudanças no comportamento ou na relação estabelecida com os religiosos, etc. Acho que essa é uma reflexão importante, até porque você fala que no seu doutorado você quer ampliar não só em crianças indígenas, mas por causa da ausência que você notou na sua pesquisa sobre as crianças não indígenas, que aparecem muito menos, né? E nós aqui, sobretudo no CEIBER, que temos lidado com essa questão desse sujeito pouco visível, as crianças e também as mulheres, por exemplo, né? Como é que as fontes notariais, elas nos ajudam a chegar um pouco mais próximo desse sujeito, né? Eu acabei de ler uma tese para essa banca na próxima quinta-feira, que faz exatamente isso, né? Sobre crianças escravas, e que não tem voz também, né? Então, o recurso às fontes notariais foi o meio encontrado pela pesquisadora para se aproximar desses sujeitos invisíveis, porque são mencionados nesses tipos de documentos, né? E aí eu não sei se você já pensou em abordar por aí, por esse viés, por esse tipo de documentação que vai trazer, e pode até trazer menções a crianças indígenas, como aqui nós temos, aqui em outras partes do Brasil, onde a escravidão africana foi mais intensa, referências a crianças escravas, né, africanas ou filhos de africanos, em documentos produzidos por pessoas não escravas, né, pessoas brancas, proprietários de escravos e tal. Quer dizer, por associação, eu fico imaginando se não seria também possível chegar até aí por meio desse tipo de documento, né? Então, não é, né, se você quiser comentar um pouco sobre isso, mas é porque eu acho que a sua pesquisa ela nos provoca muitas coisas interessantes, exatamente por causa da dificuldade de se chegar até esse sujeito, né? A criança, sobretudo a criança indígena. Mas como você mesma disse, na Amazônia não tem só a criança indígena, então, né, como chegar às outras? Desculpa, repete, Ana. O César pediu para você falar um pouco sobre o conceito de mediação que você trabalha na sua pesquisa. Tá bom. Então, sobre essa questão que a Thais colocou, na verdade, o meu trabalho de doutorado ainda está meio incipiente, né? O projeto ainda não sentei ainda para discutir com a orientadora, devido a essa pandemia, tudo ficou parado. O que eu tenho a princípio, e que é algo que me chamou a atenção, é o nome de duas crianças, de dois jovens já, na verdade, não eram crianças, seriam já adolescentes, que estudaram nos colégios daqui de Belém, né? Eles são citados nas obras lá na obra do Bettendorf. E uma das minhas curiosidades era justamente ir atrás deles, procurar saber quem foram esses crianças, quem são esses meninos, filhos de quem. E aí, sim, qualquer documento que pudesse ajudar a fazer o mapeamento desses jovens seria interessante. Eu não sei se a gente vai seguir por esse caminho, porque, na verdade, a minha intenção não é ficar dentro do colégio, mas saber um pouco como foi a relação desse colégio com a sociedade daquele momento, né? Como foi a influência ali de um para o outro. Então, a princípio, eu tenho esses nomes, eu não sei nem se a gente vai conseguir, porque eu não pesquisei nada sobre eles em lugar nenhum. Eu só joguei no Google, mas o Google não sabe nada sobre eles. Então, eu tenho esses nomes e a ideia é partir um pouco por eles, né? E também, por isso que eu penso também entrar um pouco mais no século XVIII, em que imagino que eu consiga obter mais essas informações, porque é quando o colégio funcionava mais, evidentemente mesmo. Teve o pleno funcionamento dele, né? Século XVIII, você vai achar no século XVIII. Pois é verdade. E sobre a questão da mediação cultural, eu trabalhei um pouco também com essa ideia da Paula Monteiro de mediação cultural como espaço de relações, né? Eu tive essa intenção também de fazer isso. O que era o espaço de relação? O aldeamento era um espaço de mediação cultural. O que acontecia ali?
né? O aldeamento não, tentar entender o aldeamento não como uma imposição jesuítica apenas, né? Era tentar ver o outro lado também. Só que realmente é um trabalho bem complicado, né? E eu ainda estou engatinhando nisso aí. Mas a minha visão é essa, de mediação cultural da Paula Monteiro como um espaço. Então, ir para aquele momento da relação, explorar mais. Eu penso também um pouco como a Thaís, nesse sentido de, por exemplo, a música é o espaço da mediação, ela não é o resultado, mas ela também é o vetor, ela é as duas coisas ao mesmo tempo, ela é o resultado e ela é o espaço de criação de novo resultado. Mas nem sempre fica muito fácil rastrear de onde vem o quê, quem começou o quê. Então, talvez, às vezes, ficar ali naquele espaço de entendimento, de relação, acaba ficando mais confortável. E, claro, a gente acaba atendendo mais para o lado em que dá mais informação para a gente, né? Que a gente acaba indo mais ali. E o desafio é mesmo tentar ver nas entrelinhas. Desculpa, eu tenho que fechar o chat para poder abrir o microfone. Então, Jane, olha só, tem várias possibilidades de fontes que estão sendo colocadas aqui, né? Fontes cartoriais, inquisitoriais, que eu acho que você pode pensar como o espaço que você investiga nesse período do 17, e vamos lá para o 18 também, é um espaço mais ampliado, você pode encontrar em arquivos de outros lugares. Então, eu estou aqui pensando, em São Luís tem um arquivo lá do Maranhão que tem muita fonte, né? E que tem relação direta com o bispado, né? Então, acho que ali seria interessante para você investigar. Depois eu posso te passar o contato de uma historiadora que trabalha com essa relação do bispado aí na região, tá bom? A Poliana Mendonça Muniz. Uma coisa que eu queria, antes de perguntar quem mais quer falar, né, eu queria que você falasse um pouco, pegando essa ideia da mediação aí, o que vai diferenciar os relatos dos capuchinhos, que estão lá no início do século XVII, para os relatos dos jesuítas, que já são metade para frente, né? Até porque você fala que, na verdade, o jesuíta, ele bebe um pouco no relato do capuchinho, né? Então, o que diferencia esses relatos? Acho que é importante, porque ficamos falando muito aqui dos jesuítas, mas os capuchinhos também tiveram sua força. Na sua pesquisa, você fala deles no primeiro capítulo, né, e você volta a essa documentação sempre. Então, eu acho que precisa... Por favor, tem mais questões? Certo. A principal diferença que eu percebi é que os relatos dos capuchinhos são mais etnográficos mesmo. Eles têm uma preocupação mais de contar o cotidiano do que eles estão vivenciando ali na missão. Sendo que a gente tem uma diferença, né? O Abbeville ficou 4 meses e o Evrox ficou 2 anos. E quer dizer que, apesar de ter ficado só 4 meses, o Abbeville fez um relato bem intenso, e o relato dele foi logo publicado, porque tem isso também, a intenção que estava por trás, né? Era uma propaganda da colonização francesa. A ideia era que, lendo esse livro lá na França, os franceses estimulassem essa colonização aqui. E o que acontece com os jesuítas? Ele já tem uma leitura mais ufanista mesmo, mais de falar do que... das conquistas e do trabalho de todos os jesuítas. Inclusive, ele já... O que ele faz? Os relatos do Evrox e do Bettendorf e do Abbeville foram escritos logo no período que eles estiveram aqui, né? Já o Bettendorf, ele vai escrever no final do século. Ele já vai pegar para escrever em 1694. E aí, ele vai sentar e ele vai consultar tudo que já foi escrito para contar olha a sacada dele, ele começa o relato desde 1607, quando os jesuítas foram os primeiros que tentaram implantar a catequese. Então, tudo para colocar sempre o trabalho dos jesuítas como mais pioneiro, né? Porque eles chegaram a vir, só que não deu certo. Então, e o que ele pega, na verdade, do Evrox, da Abbeville, é mais a questão geográfica mesmo, porque o Evrox traz, o Abbeville, aliás,
traz um detalhamento ele traz muito detalhado. E uma coisa interessante é que ele faz um comentário, Bettendorf faz um comentário interessante, que ele percebe a diferença do relato do Abbeville com relação ao número de tribos que existia. Ele percebe que as tribos já tinham diminuído bastante, que havia sido uma dizimação, porque quando ele chega em 1661, não tem aquelas tribos aquele tanto de tribos que estava relatado lá no início, né? Então, esses contrastes, eles vão se conversando nesse momento, mas, assim, eu acho que o maior diferencial que eu percebi foi realmente o relato dos franceses serem um pouco mais etnográficos do que porque os jesuítas eles vão estar sempre focalizando o trabalho da missão, dos aldeamentos, né? E ali realmente o trabalho de ler na entrelinha é mais detalhado ainda. Ok, obrigada, Jane. Paulo, gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, obrigado. Mas alguém gostaria de perguntar? Temos ainda 13 minutos para encerrar nossa sessão. Gostaria de falar um pouco mais sobre sua pesquisa de doutorado, Jane? Ou já falou que tem de levantamento? Não, na verdade, não, o que eu gostaria de falar, como eu falei, está bem no início ainda, né? E apesar de eu ter algumas ideias, eu estou relendo algumas coisas. Até, na verdade, eu estou procurando entender até um pouco melhor o conceito de pensamento existente na educação nos períodos do século XVII, XVIII, tanto mundial quanto aqui. Mas o que eu queria falar é que vocês já me deram um monte de serviço aí nessa quarentena, então obrigada. Estava tudo anotado aqui, esse monte de... mas eu vou aproveitar para ver isso, sim, com certeza. Antes de terminar, então, gostaria de agradecer a todos, né? Acho que podemos encerrar, né? Só quero dar uma palavrinha no final, mas pode fechar. Só para falar Então, agradeço a participação de todos, agradeço a participação do Paulo, a apresentação da Jane, né? Paulo, quer falar, por favor? Não. Não, tá bom. Aí, Hein? Você ligou o microfone, né? Eu liguei a abrir, não, só para despedir de todos e agradecer a presença aqui. Nós vamos pensar qual vai ser a próxima aventura, quem é que vai nos brindar aqui com a sua conferência. Sim, Paulo, fala. Só para agradecer o convite e dizer que fico muito feliz de ver de novo todos vós, que faz um tempo que não nos vemos. Então, agora, pós ou intra-quarentena, fico muito mais feliz de vê-los. Ótimo. Muito obrigado. Bom, César vai falar? Não. César quer falar? Tá. É só para dizer para todo mundo que daqui a algumas horas, quando o Google autorizar acesso ao vídeo, eu carrego ele lá no canal do YouTube do CEIBER. Já está lá o outro webinar, né, do Eduardo e do Francis, já está lá disponível. E eu colo o chat na descrição, né? Eu pego o chat, colo na descrição. Então, todas as dicas de sites, etc., acabam ficando lá também. Então, não precisa... Jane, não precisa se preocupar em anotar, não. Vai estar tudo lá a hora que você quiser. Você leva lá, né? E agradecer, então, o público recorde, né, das atividades do CEIBER. É sempre recorde, não tem jeito. Bom rever todos, né? Gente que a gente não via faz tempo, o Fernando, o próprio Paulo. Paulo, se preocupe, teu português está muito melhor que o meu italiano. Infinitamente. Está tudo tranquilo. E agradecer a todos. Não só acrescentar, pedir a todos para divulgarem entre seus colegas de pós-graduação, etc., para se inscreverem lá no nosso canal. Nós também fazemos nossas lives, afinal de contas, né? É isso.
Então é E isso. curtir Obrigado. no Facebook também nossa página. Muito bem. Então, também, um alô e um adeus para todos. Né? Parabéns aí para o pessoal. Joia. Obrigado por todo mundo ter vindo. Né? Bom revê-los. Em breve, novas atividades. Tchau para você.